Na volta a gente compra? Como assim? Olá, estamos com mais um episódio. Na volta a gente compra. Hoje estamos com duas mamães maravilhosas. Na verdade, todas são. Mas hoje é daqueles episódios que tem duas mãezinhas e elas não são do mesmo ciclo, diferente do episódio passado. Mas eu tenho certeza que a energia delas vai super se conectar e eu tô muito ansiosa para ver o que vai chegar aí para nós. E vou apresentar é a Laís e a Thalita. Vou deixar elas se apresentarem aqui, né? Gente, que dificuldade, né? Você quer que eu apresento sobre profissão? Só fala Faz meu um nome, um resuminho resumo. aí. Vou fazer um resumo rápido. Tá bom. Mas meu nome é Laís, eu sou mãe de gêmeas, duas meninas, a Olivia e a Heloísa, de 1 ano e 3 meses. E eu trabalho com cirurgia bucomaxilo, que ninguém conhece, né? A especialidade, mas é com trauma de face, cirurgias da face. E é isso, eu sou casada com o João, que é o pai das meninas, a gente tá junto. E eu acho que é isso, eu não tenho nenhum hobby, nenhuma coisa que me define, assim, ultimamente é as meninas e trabalho. E você? Eu sou a Thalita, sou representante comercial, já vou falar logo a marca aqui, porque é para fazer propaganda. Pode que fazer, tá é liberado. da Visela, A gente usa. que é uma É marca verdade. de maquiagem. Acho bom vocês usarem, fazer propaganda, inclusive aqui. Eu sou mãe do Virgílio, de 6 anos. E é isso, a minha vida no momento é ser mãe e trabalhar. E quando a gente pode, nas horas vagas, fazer uma viagenzinha e sair com as Também. migas, né? Que é bom, para dar uma Ah, mas desapelada. você tem um hobby já entrando, você nada. Ah, é um hobby recente, é. É porque eu tava tentando achar um esporte na minha vida, porque eu tenho uma dificuldadezinha com academia, aí eu achei natação. Eu já tentei todos os esportes, eu já tive um pouquinho de cada, assim, aí eu faço um tempo, aí eu enjoo, aí depois vou pra outra. Eu já tive natação. Você já fez? Crossfit. Adulta? Adulta. Nossa, é bom Grávida eu demais. nadava muito. Natação, crossfit. Aí eu fico empolgadíssima, assim, nossa, comprei touca, comprei maiô. É o esporte da minha vida. Óculos, é esse esporte aí. Aí eu não... Vai miando. É. Nossa, eu tô amando. Já teve uma vez de eu dar uma esquecida, foi quase uma meditação aquática, porque eu esqueci tanto que eu tava ali dentro, tava tão concentrada, que eu fui e bati. E você calcula quando você tá nadando de costas, pra você não bater a cabeça, né? Pois eu esqueci de tudo, bati a cabeça, tinha esquecido qual que era, o que a professora tinha mandado eu fazer, quantas voltas, onde que eu tava. Eu tava nem lembrando onde que eu tava, do Mas tanto que foi assim, relaxante. um estado de bom relaxamento. de natação, eu acho que é um que eu fiz na gravidez, que eu acho que é um esporte que você tá nadando, você não tá mexendo no celular, você não tá, você não tá ouvindo nada. É só você. Eu acho que é um dos esportes que mais e gasta caloria danada, né? Nossa, é bom demais. Eu tô Aí, amando. Que doido, a gente tá entrando num assunto que eu já quero puxar um monte de assunto aqui e a gente falar outras coisas. Mas eu achei interessante que as meninas estão fazendo natação, as filhas dela. O Virgílio Você. sabe nadar? Ele sabe. Ele não fez natação por muito tempo, não, mas Ele agora engoliu ele, a piabinha? Básico do... ele aprendeu na prática. Ele o quê? Engoliu a piabinha? Não, eu já As professoras da natação falam. Isso aí é das mães mais raiz, né? Que botam o menino pra engolir. Aham. Na minha época já não tinha isso mais, não. Mas eu já vi uma menininha na minha frente, ela engolindo. É pra aprender a nadar. Meu Deus. A pobre da Ariel vendo Tipo trem o dele. pai do Zezé dando um ovo. Cru. Ela nem Ai, engole. gente. Ai, meu Deus, eu já tô nervosa. Deixa eu voltar pro foco aqui, porque eu já queria fazer natação, aí eu vou perder o fio da meada. Então, bora lá. Como eu falei aqui no off pra elas, é um papo, sinta-se à vontade a hora que uma estiver falando e a outra já meio que virou isso aqui mesmo. Mas vamos começar assim pelo basicão, sobre ser mãe. Vocês tiveram um sonho ou foi algo que surgiu, mas quando era criança tinha essa vontade ou não? Como é que foi pra vocês? Empopar. Ímpar. Ah, Eu roubei, eu nem tinha Você deu uma calculado roubada. ainda. Não, mas pode ir. Se quiser, eu falo. Vai. Eu vou falar. Ó. Não, eu vou falar porque eu tenho isso muito, muito bem definido. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre quis ser mãe. Meu maior medo era falar assim, você não pode ter filhos. Então, tipo, eu falava, não, eu quero ser mãe. Mas eu não tinha aquele sonho, sabe? Assim, ai, nossa, eu não era uma pessoa maternal. Eu sempre fui mais brutona, assim. Tipo, parece que era uma vontade bem mais pra frente. Não tava nos planos. As meninas vieram, a gente tava com obra no consultório. Então, não era uma coisa que tava nos planos. Então, assim, eu ficaria muito triste se eu não pudesse ser mãe. Mas eu nunca tive aquele sonho que, nossa, eu preciso e tal. Então, o meu foi isso, assim. Eu queria, mas não era uma coisa... Não sei, eu não tinha um instinto materno. Não era uma criança, sabe? Que brincava de boneca, falava, minha filha e tal.
E então as meninas não foram planejadas, assim, não era pra ser naquele momento. A gente já falava em ter filho, a gente já tava junto, mas não era pra ser naquele momento que foi. Mas no final das contas, se ajeita, assim. Só um parêntese, uma coisa que eu acho interessante, que sempre quando eu faço essa pergunta, até hoje ninguém falou assim, não, eu queria ter o filho, eu planejei, veio. Gente, sempre... Não sei se é da nossa época, né, que as pessoas as mulheres hoje estão focadas no trabalho, que aí não é uma coisa assim, eu quero ter com tal idade e vai lá e executa. Acontece e a gente se adapta e ama. Depois mas ele não sabe, vive mais sem. E o que eu mais vejo é que, na verdade, a gente não tem muito controle. Já viu, eu tive amigas que falaram assim, eu quero ter filho agora. Demorou um tempão. Aí, assim, você acha que você vai escolher. E no final das contas, eu acho, pra mim hoje, eu acho que foi melhor assim, sabe? Toma. Porque você for esperar a hora certa. Às vezes a sua hora não é não é. Então, assim, você foi esperar. Porque na minha cabeça era assim, não, quando eu tô fazendo a obra do consultório, quando acabar a obra, aí eu vou trabalhar um pouco, aí eu vou juntar o dinheiro, aí eu vou pegar aí eu vou pegar e ter filho. Você quer tá super preparada. Você quer estar super preparada. Mas a gente nunca tá. Não. Então, assim, hoje eu vejo que foi a melhor coisa ter sido assim. Porque aí você nossa, vai dar aquele baque, né? Meu Deus, é agora. Mas aí você vai se ajeitar ao redor daquilo e vai. Só segue. E se ajeita. E você, Thalita? Eu já, apesar de ser bem molecona desde criança, a minha frase é, eu sempre amei criança desde criança. Então, eu já tinha, não era muito boneca, mas eu tinha todos os meus ursinhos. Minha mãe fala, subia naquelas motoquinhas com todos os meus ursinhos, que ela tem 4 filhos, meu pai tem mais um tanto. Aí eu juntava com todos os meus ursinhos assim, falava pra ela, vou trabalhar. Então, eu já via ela trabalhando com um monte de menino e eu já queria. Só que eu não crescia assim, uma menina romântica que queria casar, que queria ter filho, não sei o que lá, mas eu sabia que eu queria, porque eu sempre amei criança. E todas as crianças ao meu redor me adoram porque eu sou a pessoa que leva crianças a sério. A brincadeira é uma prioridade no rolê Kids. E aí, só que eu não foi planejado. Eu tive casada por 13 anos. Quando a gente tinha 8 anos de namoro, escapuliu. E aí eu fiquei grávida. E aí, assim, eu dei uma baqueada, dei uma choradinha ali, porque a gente nunca tá preparado. A gente também tava com uma obra por vir, tanto é que eu tava barrigudona e o apartamento reformando. A gente, na época, passou um período na casa dos meus, até então, sogros. E a gente se adaptou, e aí hoje eu olho pra trás e não me vejo mais sem. Mas não foi calculado. O Aurélio, ele tava dormindo, assim, quando eu falei pra ele. Eu falei, eu fiz o teste, deu positivo. Aí ele... Nós vamos dar um jeito. Voltou a dormir. Que ódio! Ele reagiu. Não, João, é engraçado. Eu descobri com muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E aí eu fiz o teste, deu aquele teste meio claro, meio será que é, será que não é. Aí depois eu fiz o de sangue, até o beta. Eu descobri tão cedo que até o beta, ele deu um beta indefinido. Aí deu assim, sei lá, tinha que ser acima de 35, o meu deu, sei lá, 28. Você descobriu antes das 3 semanas? Antes das 3 semanas. Nossa, porque minha menstruação era certinha, assim. Aí, na hora que atrasou, eu falei, eu acho Comigo que foi não assim, sei, me deu um negócio. No começo. E aí, eu fiz e ficou nesse incerto. E aí, ele foi... E aí, no começo, eu acho que ele tava achando que não era. Aí, ele foi comprar o teste pra mim. Aí, ele ficava... Será que ela tá grávida? Será que ela não tá? Ele tava em festa, Ele né? tava, assim, zoando, assim. Aí, depois, na hora que confirmou, aí eu fiz o beta, e depois repeti. Aí, tipo, tá mesmo, assim. Aí, ele deu uma baqueada. Mas eu também... Acho que eu não comentei isso nos outros episódios. O Murilo não lidou bem. Sério? Inclusive, porque assim, eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre. E eu já tava com medo de não ser por conta que eu nunca usei anticoncepcional. Namorei sério. O Murilo foi meu segundo namorado sério. Então, assim, cara, até hoje eu não tive, então não vai ter. E tinha o lance da quimioterapia, do câncer. Que então, diminui, né? por mais que eu tomei a quimio criança, eu tinha 5 anos, a médica falava, Letícia, acontece sim da quimio trazer infertilidade, mas no seu caso a gente nem pode falar que é isso, porque você teve câncer com 5 anos. Tipo assim, você nem tá próximo de menstruar, então... mas aí eu sempre achava assim, cara, sabe quando você cria assim, acho que algo pra se preparar, né? tipo assim, eu não vou conseguir isso, então você se prepara pra viver que não vai ter aquilo e se vier é lucro. Então eu me preparei pra isso. A minha menstruação sempre foi certinha também.
E aí, num sábado, eu lembro direitinho, eu fiz o teste numa quarta-feira. Num sábado, eu fui numa festa fantasia com o Murilo. Ele foi de Fred e eu fui de Vilma. E o vestido era branco. Inclusive, eu botei Eu lembro absorvente. dessa foto. Que eu pensei assim, nossa, vai que paizinho. suja meu vestido no meio da festa e tal. Aí eu lembro direitinho que na segunda caipirinha, eu tava muito ruim. Sabe quando você chega assim no... Não sei se você bebe e tudo. Eu sei que a Thalita bebe. Eu não. Faz mal. Eu sei que eu cheguei igual aqueles memes. Eu cheguei assim em frente ao espelho, no banheiro, e eu tava assim, ó, firmando. E tava tudo rodando. Eu falei, meu Deus, eu tô muito fraca, porque eu sou acostumada a beber. Mas segunda caipirinha, eu tô desse jeito. caindo. Não, aí depois o editor da Vita cortou um monte de cena e eu só escutei. Você fez isso, aquilo, outro. Meu Divino Deus. para eterno. Terrível. Aí tá. Aí no outro dia, morri de ressaca. Eu falei, realmente, a ressaca... Eu não tinha 30 ainda, né? Eu falei, a ressaca Verdade, perto dos chegou. 30, humilha, vira doença. Fiquei ruim. Aí tudo que eu comia eu vomitava. Nossa, tô ruim demais. Aí na segunda, eu tenho um aplicativo, era pra minha menstruação descer. Não desceu. Aí eu falei, como às vezes varia 2 dias, tô de boa. Aí na quarta-feira, eu fui arrumar a minha prótese. E aí eu tô lá aguardando, né, pra me chamar e tudo. Aí a moça que trabalha lá, a Fernanda. Beijo, Fernanda. Ela é super gente boa. E eu disse, nossa, filho, eu tô ruim até hoje da ressaca. Que ela falou assim, e aí, como é que foi a festa? Eu falei, nossa, eu tô ruim até hoje. Ela, ué, mas tá errado, que ressaca é essa? Sempre tem essa pessoa. É, né? Muito... Aí eu falei assim, tá errado, que ressaca é essa? Que dura, tipo, 5 dias. Eu falei assim, nossa, mas é porque eu tô velha já, não tô aguentando mais, não. Ela faz um teste. Eu falei, não, filho, minha menstruação tá pra descer, tô com absorvente. Eu já tava andando de absorvente, esperando o absorvente sempre limpinho. Aí eu falei assim, não, vai descer. Aí eu fui e fiz o teste. Ó, tá, gente, né? Aí eu fui fazer o teste, aí deu vontade de fazer o número 2. Aí eu botei lá e fui. Nem tinha um putete. Nem tchum. Aí eu, nossa, tô vendo, né? Deixa eu ver aqui. Aí na hora que eu levantei para limpar o meu popote, eu dei uma olhada assim, eu tenho dum. Aí eu, nó. Aí eu comecei a chorar com a bunda suja. Eu, meu Deus! Ai, que história, Yuri. Essa é a sua mãe. E assim, Yuri, quando você vê esse vídeo... Aí eu levantei, aí eu comecei a Assim que você tremer. foi descobrir. Aí eu vi, meu Deus, agora eu tenho que me limpar. E eu tremia, eu não conseguia Gente, limpar. dá um porque eu tava- apagão. É. De repente, eu emburreci, assim. Eu fiquei, o que você faz? Pra onde que eu vou? O Pois que eu é. posso comer? O que eu posso tomar? Eu lembro direitinho no dia que você fica andando em círculo, assim. Fica você- meio Não, aí É. até que eu respirei, eu tremia muito, aí eu dei uma respirada, né? Me limpei, saí. Cheguei na Fernanda, branca, assim, né? Ah, você fez lá o teste? Cheguei branca, aí a Fernanda, positivo, né? E eu, aí eu só chorei. Foi um choro assim, mas não de medo nem nada. Enfim, aí passou, aí no final eu já atravessei a rua, tinha uma farmácia, comprei uma chupetinha. Eu pensei, eu vou chegar no Murilo Eu não e contar. Assimilou rápido a garota. Sim. Aí eu já na minha cabeça, aí é o que eu fui falar do Murilo não ter reagido bem, né? Na minha cabeça, nossa, vou fazer uma caixinha, um negocinho, vai ser super fofinho, bibibi, bababó. Aí, foi em julho que eu descobri, e era período de férias, e ele tinha acabado de pegar a filha dele, a Ana Laura. Uhum. Aí ele foi e falou assim, acabei de pegar a Naná, estamos indo lá pra chácara, que ele morava na chácara até então, e não sei o que, você quer ir? Nananã. Aí eu falei, não dá pra eu contar com a Ana Laura ainda, eu quero que o momento dela seja diferente, até porque eu quero conversar com o Murilo pra saber como que a gente vai lidar com essa notícia, porque tipo assim, ó, agora você vai ter um irmão. A melhor E- forma de contar, né? Porque, querendo ou não, eu sou a madrasta, né? Então, pensa na cabecinha dela. É. Chegou essa mulher aqui, agora chega mais um menino e eu aqui nessa história. Então, aí eu fui e falei, não, então não tem como eu contar agora pro Murilo. Aí eu falei assim, não, eu não vou pra chácara esse final de semana. Aí ele, não, beleza. Eu falei, mas eu tenho que te contar um negócio, a minha ansiedade. Ele, o quê? Aí eu falei assim, não, eu tô indo pegar na Laura, aí depois você me liga. Eu falei, não, tem que ser antes de você pegar É um ela. negócio muito importante, vai mudar a sua vida muito. Assim. Aí ele falou assim, não, eu falei, para o carro, ele tava dirigindo. Aí ele ligou a chamada de vídeo, para o carro. Ele, não, que não sei o que. Eu falei, para. Ele, não, eu tô pegando a Ana Laura aqui agora, ela vai entrar no carro. Eu falei assim, rapidinho, 5 minutinhos. Ele ia pegar ela na escola. Aí ele não parava, aí eu fiquei ficando puta. Aí eu só peguei o teste e fiz assim. Aí ele parou o carro. Aí eu falei, puta que pariu, vai bater o carro. Aí ele ficou assim, parou. Aí ele desligou, ele não falava nada. Nossa. Ele não falava nada. E eu, e aí? Aí ele, onde você tá? Aí eu fui, eu tinha ido pra casa da Fernanda, que tinha fechado a Ai, clínica. meu coração chega a dói. Eu tô Aí ele foi e sentindo. falou assim, onde você tá? Ele, desse jeito. Aí eu falei, tô na casa Seríssimo. da Fernanda. Aí ele falou assim, manda a localização, tô indo aí. Porque, tipo assim, eu pensei... Minha ansiedade tava tanto assim que eu queria fazer o frufru pra ele, a surpresa lá. E depois, porque como eu morava com meus pais, como é que eu ia chegar toda empolgada? Eu queria fazer outra com meus pais.
Ele simplesmente sentou do meu lado e ficou calado. O negócio é porque Não você fala foi nada. com a expectativa de primeira viagem. Ele já sabia a parte, claro, o amor, mas também os perrengues que é ter Ele uma disse criança. que na então, eu cabeça imagino que foi dele- isso que... Ele disse que na Passou cabeça um filme, dele, né? ele só É. falou assim, meu Deus, 2 escolas, 2 não sei o quê. Ele pensando em tchim, O o cifrãozinho, dinheiro. assim. Foi, só que assim, aí foi, eu fiquei triste, porque não foi da forma como eu achei que ia ser, Que né? você, na sua expectativa, você Sim, romantizou. E mas- foi mais ou menos 1 mês pra ficar legal. É porque- Nossa, aí nesse é 1 porque mês te na cabeça... magoou. Tipo, nessa- eu senti a dor na hora que você foi falando. Porque assim, eu fiquei tão ansiosa que eu não tive esse. Eu não preparei nada. Eu já cheguei. Nossa, eu ele também. foi comigo comprar o teste. Falei, não, vamos ali. Porque eu já tava me ansiedade. Aí eu fiquei imaginando se fosse comigo, eu ia ficar do mesmo jeito. Tipo, eu você, também. você ia dar um. Eu senti que eu fui diminuindo, assim. O brilho foi baixando. Foi. É porque a gente é algo especial, né? Apesar de assustar ali no começo, quando não se espera, é especial. Então, acho que você foi com essa expectativa, né? Só que ele tinha o jeito dele de pensar e as experiências anteriores. Mas depois de quanto tempo que ele ficou mais tranquilo? Acho que até hoje ele tá... Ele vai pagando e desemburrando. Não. Brincadeiras à parte, tipo assim, pegou ele de surpresa. E aí, eu super empolgada e tudo, ele sempre ficava mais meia fase. Aí depois que ele começou a empolgar e tudo, porque a gente não morava junto. Então, assim, como que A do nada a logística. gente vai ter um menino e vai ter filho na casa dos outros? E Muitas coisas para diga-se pensar. de passagem, obrigada a toda a rede de apoio, minha sogra, os avós dele, meus pais. Faz muita diferença. Mas, gente, que caos. Que é você ter um bebê, você nascer mãe com meio, no meio de outras pessoas. Foi bem... Sentar assim, naquele script, ai, casada, É, morando junto. Mas, enfim, aí depois passou, veio. Hoje, inclusive, a gente até comentou no off, o Yuri é mais conectado no Murilo do que em mim. Tipo, então, tá bem tranquilo, mas... Foi só o processo, Foi. né? E faz parte, todos E eu acho que nós cada processamos. Mas pessoa sabe o que eu recebe de percebo? uma A forma. não ser que o casal esteja, de fato, tentando. Tipo assim, a gente tá tentando. Então, todo mês é uma Fica aquela coisa que já foi... expectativa. A grande maioria que eu vejo, assim, de amiga, a gente vê vídeo de internet, algum vídeo que você vê que o cara não reage bem, a grande maioria assusta. Então, Sim. assim, eu acho que a não ser que esteja tentando... E olha que a gente assusta sem saber o que nos espera quando é o primeiro filho. no E caso. quando a gente sabe o que espera, aí eu acho que o susto é um pouquinho maior. Mas também a tranquilidade de saber que vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai se adaptar. E depois do A vida processo e tudo, a gestação, como é que foi? A sua gestação, por ser gemelar, né? foi de boa? Foi. Foi. Assim, na verdade, a partir do momento... Primeiro eu descobri que tava grávida. Aí, tá grávida, tá, não sei o que, avisa todo mundo. Aí depois é outra notícia contar que são 2, né? Aí... A gestação em si foi tranquila. Assim, eu nadava durante a gestação, eu continuei trabalhando. Eu não fui uma gestante que passou muito mal, assim, segui bem. Só que gestação gemelar, a gente sempre se prepara para nascer prematuro. Então, a gravidez toda tinha esse negocinho, né? Tipo, nossa, pode ser prematuro. Aí eu entrei num grupo de mãe de gêmeas para discutir, me colocaram num grupo. Alguém falou, vai te pôr num grupo. Colocaram num grupo. Então, aí lá, todo dia, alguém, nossa, a minha nasceu de 36, a minha de 32. Então, já é uma coisa que também já fui internalizando. Falei, não pode ser prematuro. Então, a gravidez foi muito tranquila, mas chegou com 31 semanas, aí meu colo encurtou, porque vai pesando, né? Aí meu colo encurtou, aí eu tive que colocar um pessário, um negócio pra segurar, porque pra não nascer prematuro. E no final das contas, elas nasceram prematuras, de 33. Então, assim, a gravidez em si, pra mim, não foi. Claro, dor nas costas, tudo de gravidez enjoozinho no normal, começo. enjoozinho no começo. Mas eu não fui, porque tem gente que fica bem mal, que não sei se com vocês foi assim. Mas eu não fui uma gestante que fala assim, a gravidez pegou. Não, eu odiei estar grávida, assim, o estar grávida. Eu demorei muito tempo pra me gostar, sabe? Eu tava... Barrigudona? eu não me achava... Eu olhava, assim, não me reconhecia. Eu olhava, assim... Porque tem gente que gosta, sabe? Fala, ai, nossa, tô me sentindo... Eu fui me sentir bonita, tipo, uma semana antes das meninas nascerem. Que eu fui fazer um ensaio, assim, que eu falei, nossa, eu não tenho uma foto grávida. Tipo, nenhuma. Tinha só ali uma que eu tirava... Tinha uma foto, porque me achava... Não gostava. E aí, eu fui me sentir bonita uma semana delas nascerem. Que era assim também. A barriga, a minha demorou
Aí eu ficava naquela que as pessoas não sabiam se estava grávida ou não. Aí eu me sentia gorda. Eu falava, gente, será que as pessoas estão vendo que é gravidez? Não é porque eu tô gorda. É uma barriga de pochete ou é uma É uma gestação? gravidez. Aí eu ficava incomodada. Aí, tipo, eu queria usar a fila preferencial. Será que tá dando pra ver? Aí põe a mãozinha, assim. Menina, eu botava a mão na coluna, assim, ó, nas costas, e já ia pra fila preferencial. Se alguém perguntasse, aqui o exame. Aí eu ficava Mas a pensando barriga tava- nisso. Eu ficava pensando nisso. Aí, então, a gravidez, assim, não foi uma coisa que eu... Ai, nossa, amei. Porque tem gente que gosta. Aham. Eu demorei muito E tempo. você, Thalita? Eu me lembro, assim, de me achar feiozinha, acho que faz parte, né? Mas Tô me ama- achando até. Eu amava mulher, mas eu amava a minha barriga, namorava ela todos os dias. Só que aí você engorda, o nariz alarga, aí tem alguém sem noção que fala alguma coisa. Tem. Sempre tem. Tem. O Pix e a fralda não tava lá, não, mas a opinião tava. Então, assim, eu tenho muita foto que eu tirava no espelho lá do trabalho, eu trabalhei até o final. Foi tranquilo, assim, eu tive os enjoos normais do começo, foi bem tranquilo. Trabalhei até na PUC TV por muito tempo, subindo aquelas escadas, devagarzinho, cruzava 200 pessoas, porque eu ia a passos de tartaruga. Na patinha, assim, né? Com as perninhas abertas. Perninha aberta. Mas foi tranquila e a gente... Só que eu tava com o apartamento em reforma, então tinha esses estresses, mas era só isso. E eu tirava foto sempre cortando a cabeça. Até já o pessoal me falava Tipo assim, assim? você tava... Era no espelho lá do trabalho, aí não precisava... Eu não abaixava, ficava só do pescoço pra baixo. Só a barriga. Só o manequim. Porque alguém falou assim, tira foto, você vai se arrepender. E aí eu passo essa... Que ninguém me pediu, mas eu passo o pitaco adiante. Quando eu vejo uma grávida, ela fala, ai, não tô tirando foto, tô me achando feia. Aí eu falo pra ela, você tá se achando feia agora. Mas depois você vai querer Eu uma ouvi lembrança. esse pitaco. E foi por isso que eu fiz o ensaio. Eu Que sou muito bom. feliz de ter feito. Porque eu também me achava... Se você pega meu rolo de câmera, assim, não tem nenhuma foto até uma semana antes. Assim, uma foto bonita, sabe? Assim, sim. que você tá grávida. Aí eu falei, não, vou fazer o ensaio. Só pra ter. Porque aí eu fiz o ensaio... bati na mesa. Não pode. Sorry, o editor. Não pode, editor. Aí eu fiz o ensaio. Odiei a maioria das fotos. Hoje eu acho bonita. Eu precisei de um tempo também. Eu fiz um ensaio, só que eu devia ter feito mais pro final, mas eu acabei fazendo, não tava tão barrigudona. E foi ótimo. Antes eu não gostava das fotos, porque eu tava vivendo aquele momento, achando feia, barriguda e tal. Hoje eu já olho e penso, ainda bem que eu fiz ensaio. Na época, o pai do meu filho, que não era muito de foto, também ficava todo sem graça também. de tirar foto. Mas que bom, a gente tem a foto hoje. E eu tenho as minhas fotinhas lá que não é do ensaio, com a cabeça cortada. Me arrependo de não ter botado pelo menos uns olhinho. dentes. Mas tá bom, assim, então foi tranquilo. E com essas fotos cortadinhas, mas... Eu já achei o máximo. Eu sempre usei muito cropped, né? Hoje eu tô até tapadinha. Então, assim, mas aí eu ficava assim, se eu usar o cropped agora, o povo vai achar que eu tô barriguda ou que eu tô grávida? Eu ficava nessa noia. Aí eu usava muita Na camiseta. mesma sua. Eu usava muito camisetona do meu irmão, que tem umas camisetonas com as estamponas doidas, então eu entrava no guarda-roupa do Gustavo. E aí, a hora que chegou no ponto que eu tava... Aí eu fazia questão de usar o top, eu acho lindo. pegar todas as filas preferenciais, porque era o combo, né? Porque eu não tenho perna e tava grávida. E eu falava, sai, Eu sai sou da frente. super preferencial aqui. Eu tava quase me alugando pra alguém, Duplamente. sabe? Você quer que eu resolva alguma coisa de banco, fazer uma Você quer compra? quanto pra pagar esse carro pra passar seu carrinho? Eu tô cobrando R$100. Você tá com pressa? Tava tipo isso. Então, assim, eu gostei de estar grávida. E eu fiz o ensaio gestante, eu acho que eu tava com 33, por Ficou aí. lindo, inclusive. Foi tudo Ficou mesmo, eu já vi. fontes da minha cabeça. Eu entrei no Você é Pinterest criativa demais. e peguei todos aqueles tecidos que estão lá. E em mim também é lençol de cama. Sério? Tudo é lençol. Nossa, Eu saí ficou catando lindo. os lençol da cama da volta. ficou naquelas cor maravilhoso. meio bege, meio Foi. um Tom tom de de... pastelzinho. Foi, ficou lindo. Eu vi foi. isso, E foi lá na chácara dos avós do Murilo. Você é muito criativa. Eu devia ter pensado nisso na minha época, porque eu fiquei meio que usando um uniforme, que eu brincava que era de cocá, porque era um vestido preto, que a irmã do pai do meu filho me deu, inclusive, com bolinha branca. E eu andava só com esse vestido. Cocar. A galinha agora que eu entendi. Porque nada me cabia, eu É, o nunca meu fui também. muito antenada em moda, igual você falou, pegava a roupa do seu irmão, usava um cropped. Essa parte eu queria ter caprichado mais, mas Ah, não, deu. eu... só sobrevivi nessa parte. Inclusive, antes de ser mãe, né? Imaginar que eu seria, eu sempre falava assim que eu queria que meu filho tivesse uma mãe radical. Eu me acho radical, né? Aquelas, mas não é. Aí eu sempre falei assim, eu quero uma mãe com piercing, tatuagem, e eu tenho perna de robô, e eu vou chegar na escola,
Todo mundo perguntando sua mãe. No dia que Aí só tiver que falta levar um- uma mãe, ele vai chegar com a mãe dele com a perna de fora. Aí eu boa. acho que o meu terror vai ser na adolescência. Ele virar assim, para, mãe, lá que você é chato. Vai acontecer. A gente é massa pra gente, pra nossa época. Quando Ele vai me nossa chamar filha, de ele véia, vai- né? Careta, cringe. Até Fala, mãe, brega me falar deixa aqui cringe. na esquina, tá bom. Não. É, essas coisinhas eu fico. Vocês já pararam pra pensar? Tipo, não sei se vocês tiveram essas coisas assim, de deixar na esquina, de ter uma vergonha ali do pai. Eu não cheguei a pensar nisso Não, ainda. eu também não. E eu não tive muito com os meus. Assim, deixa eu pensar. Não tive. Agora que eu lembrei, meu pai ouvia Rick Renner. E é até engraçado isso. E eu odiava, achava breguíssimo. E aí ele tinha a música do 15 anos da filha. Ele falava, eu vou cantar essa música pra você. Na porta da escola. E eu achava breguíssimo, né? E hoje em dia eu escuto, eu lembro, ai, nossa, Rick Renner. Mas eu acho que é isso, que o que a gente achava que era brega é porque eles eram mais velhos. É, e a gente é. tá ficando velho. A minha, Então, a minha mãe fazia umas gracinhas que na hora eu ficava meio assim, mas que hoje eu falo que eu quero fazer igual. Ela pegou, sabe aqueles pomponzinhos de pôr no pescoço de festa de 15 anos? Sei. Aham. Ela pegou aquilo de uma festa que eu fui, o óculos colorido que veio, botou um rap, um sabotagem altão e foi me buscar na porta da escola. Aí eu ficava, ai, com vergonha, mas ao mesmo tempo hoje eu penso, minha mãe é massa demais, vou fazer igual, Virgílio, espere. Faria a mesma Me coisa aguarde. também. Eu vejo muito o João João. fazendo isso. O João, ele fala isso. Ele fala que ele vai fazer, que ele vai botar música. E ele faz comigo isso. Com as meninas eu tenho certeza que ele vai fazer. Nossa. E vai marcar, com certeza. Com a vida certeza, das ele meninas. faz. Ele coloca... Esses dias tinha um óculos das meninas dentro do carro. E aí ele faz pra mim... A gente vai trabalhar, acordo de manhã, tô né, brava, né? Mal-humorada, assim, meio... Aí ele pega o óculos das meninas. Acho que eu vou colocar esse óculos hoje. Aí ele Que você abaixa o achou? vidro, coloca a música alta pro carro. O povo Aí eu tudo falo, fica olhando. Pelo amor de Deus, para comigo. Ele vai fazer, eu tenho certeza. Te mas, passando uma vergonha. Ops. mas isso é bom. E como é que é? Igual o Virgílio, que tá maiorzinho, ele tá naquela fase do porquê, ela é mais cedo. Como é que tá a fase que ele tá hoje? Porque, tipo assim, qual que é a finalidade dessa pergunta? Porque nós estamos com a fase bebezinha ainda, praticamente, né? Aham. Então, a gente não sabe o que vem por aí e tal. Pra você, assim, essa fase tá sendo mais desafiadora? Qual que foi? Porque dizem que quando vai crescendo, fala assim, vai ficando mais fácil. Não, eles vão ficando mais... Vai mudando. Muda a Muda o dificuldade, desafio. né? E também, tipo assim, Desafio. eu acho que aí vai mostrando mais a personalidade. Eu acho que vai... É. Como é que... O Virgílio, eu acho que a fase do porquê dele foi um pouco antes. Ele tá com 6 agora. Eu não lembro, assim, porque a memória também vai apagando pra poder Entrar caber outras outra, coisas, né? HD, né? É. Aí, eu não lembro exatamente quando que começou, mas ele é um menino muito comunicativo, assim. Ele tem uma dificuldadezinha na parte de socializar, mas o falar, o comunicar, ele se expressa muito bem. Inclusive bastante. Não sei quem que ele puxou. E aí, ele... então, ele começou essas perguntações já desde muito cedo. Hoje, ele já quer aprofundar mais naquele assunto. Esses dias pra trás falou, eu vi alguma coisa. Eu não costumo assistir filme de adulto e não sei o que lá na televisão. Porque eu sei que ele é sensível. Logo, ele pega muito rápido e tem assunto que eu não tenho que exibir pra ele agora. E aí, eu não lembro em que ocasião que eu botei uns filmes antigos pra ele. 12 é Demais. Uns filmes da minha época. Beethoven, sabe? Mas esses filmes não tinham muito filtro. Aí teve algum que falou sobre vasectomia. Meu Deus. Aí ele falou, mãe, pausa. Mãe, o que é vasectomia? Aí eu engoli seco e falei, filho, é igual a mulher faz pra não... aliás, é pra não ter filho mais. Aí ele, mas não é a mãe que faz? Aí eu... mas, filho, aperta o play. Eu já fui apertando pra não ter que responder, porque... Como que eu vou responder isso agora? Pode ser que depois de um tempinho eu consiga pensar em algo mais lúdico pra explicar. Mas aí passou e ele naquele ficou de momento- boa? Passou e ficou de boa. Mas ele é muito disso, de perguntar de tudo o tempo inteiro. Eu lembro de quando eu perguntei pra minha mãe como que era feito os bebês. Ai, gente, Ela eu me não meteu o Miguel da cegonha. Eu falei, né, não. Não é, não. Ah. Mas eu lembro por que eu perguntei. Porque eu achei um livro de uma prima minha, que era uma série à frente, que tinha os bonequinhos lá peladinhos, né? E eu lá. Curiando. Aí tinha, tipo, falando que reprodução, o bebê. Aí mostra a mulher grávida. Aí eu fiquei, tipo assim... Aí minha mãe falava que era cegonha. Aí eu falei, mãe, Mas como no é que eu... livro não tem. Eu falei, não... eu falei assim, não, Cadê tá a cegonha? diferente. Você falou outra coisa. Era livro de ciência. Aí eu falei, não tá diferente. Aí o que eu vi o livro da Alana, nananã.
Ai, minha mãe, ai, meu Deus do céu. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, não, pra ter filho, a gente dá um abraço muito forte. Aí eu, nossa, então ninguém pode me abraçar. Aí minha mãe, meu Deus. Ela, não, mas é um abraço de casal, tipo, de quando o casal, mamãe e o papai e tudo, é um abraço diferente. Criança não dá esse tipo de abraço. Aí que na minha cabeça fez um pouquinho de sentido. Mas Você eu lembro... aceitou pro momento. Foi. Só que depois, daqui a pouco, na escola mesmo, eu descobri como é que era o rolê. Só que eu vi, tipo, minha mãe tentando fugir. E eu, não, mas não... A gente sabe, né? É porque a gente tem que... Não dá pra entregar a resposta, Sim. dependendo da idade da criança. A gente tem que contar com calma, de forma um pouco lúdica, e contar um pedaço. Ela não precisa E não saber. pode mentir, tipo, mentir, a criança percebe, eu né? tinha- Então você inventa muito. Eu tinha 6 anos. E nessa mesma época, foi Ai, a vai época te que eu divertir. tava... Era muito nova, viu? Pra sua mãe te contar a verdade. O abraço foi ótimo. Fica aí a dica, conte que foi um abraço. Aí, nessa mesma época que eu tava com câncer, né? Na verdade, eu tava com tratamento já. Você tava com 6, foi com Foi de 5. 5 para 6. E aí, eu fiquei internada na Araújo Jorge. E lá, na aula da pediatria, não sei se lá é assim, mas enfim. Era 2 crianças, tinha um banheiro, 2 crianças, né? Com acompanhante e tal. E aí, vira e mexe, acontecia, tipo, de eu estar lá de boa na minha maca, né? De boa. Internada lá com o moço. Aí, do nada, passava uma maca assim, correndo. Todo mundo, e apitando os negócios. E aí, uma vez, eu vi uma coleguinha minha com a cabeça bem inchada. E eu fiquei, tipo assim, eita, deu ruim ali. Aí, eu falei assim, uai, mãe, o que aconteceu com a fulana e tal? Ela, ai, filha, ela tá dodói. E ela não voltou. Aí, mãe, ela não voltou. Cadê? Aí ela, não, filha, que ela virou estrelinha. Aí eu falei, mãe, não existe isso. Ela morreu, né? Não sei quem me contou e tudo. Mas eu lembro da cara da minha mãe, tipo assim, ó. Do tipo, ela sabe. Aí eu ainda piorei a situação. Eu falei, mãe, eu vou virar estrelinha? Minha mãe só assim, ó. Nossa, Nossa, engoliu. Você já Durinha! me fez essa pergunta. Durinha. E aí minha mãe foi... Aí eu não Tadinha. lembro ao certo como é que minha mãe falou. Eu lembro só até essa parte. Mas minha mãe conta que ela falou assim... Como que eu faço agora? Ela sabe que não vira estrelinha. Ela sabe que morre. E como que eu falo que ela não vai virar estrelinha? Como que eu também... Dou essa certeza pra porque ela num você tratamento tava de algo enfrentando um tão processo grave. Aí doença. eu sei que minha mãe... Só que mesmo é muito pequena, tipo assim, pra mim... Era suave lidar com essa... É meio esquisito falar. É porque Mas pra mim era, a sua tipo, compreensão era limitada. A sua compreensão, porque sua mãe, seu pai é que entendia tudo que estava acontecendo. Sim. E entendia a parte de gastos, a parte das possibilidades ruins, Sim. do que ia dar. E você sofria, com certeza, mas não tinha tanta compreensão tão ampla. Mas eu tinha, tipo assim, eu sabia o que era morrer. E pra mim, se isso acontecesse, era tipo... Era o Show! quê? Tipo, eu não sei se porque eu era criança, porque É. hoje, até eu ser... Antes de ser mãe, pra mim também era assim, tipo assim... Ok. Talvez sim. porque já tava Agora, hoje, seus como eu anos de sou mãe, eu trabalho. fico tipo assim... Deusinho, Não por posso. favor, eu sei que a lei da vida é eu ir, mas deixa eu criar o Yuri, deixa eu ficar... Hoje eu tenho esse medo. Eu também. Antes eu não tinha. Eu também não tinha. Eu nunca tive, assim, minha relação com essa questão de morte, tá, também nunca tive. Mas aí depois que eu virei mãe, é uma coisa que eu não posso ficar doente. Não posso morrer. E Não. quando a gente fica doente, ainda tá cuidando de menino? Nossa, a gente nem vê, né? Tá lá com o olho aberto, outro fechando, mancando, mas tá lá fazendo as coisas. É uma coisa automática, né? Eu tava falando sobre isso esse fim de semana, que a gente... Que tava conversando com um casal de amigo que não tem filhos, né? Eu falei, gente, você não sabe o seu limite até você ser mãe. Se antes de ser mãe, alguém me falasse assim, ó... Você não vai dormir, você vai acordar 3 vezes na noite e tal, não sei o quê. Você vai passar a noite sem dormir, no outro dia você vai ter que trabalhar e tal. Eu falar assim, não, eu não consigo. Não Não, tem como. impossível. Você consegue, você não tem opção. Você consegue. Tipo, você vai vendo que seu limite é... Eu acho que com doença é a muito mesma além. coisa também. Se alguém falasse pra você antes, sabia que você vai ficar doente e tal, com cólica, com dor, você vai ter que... Não, alguém... Não tem opção, vai. E, Thalita, nesse ponto, porque todas nós somos muito fodas por ser mães, um maternar é algo muito desafiador. Mas eu tiro o chapéu porque você tem um maternar solo, atualmente. Como é que fica toda essa... Sobrecarga. Porque o Virgílio fica mais tempo com você, não é? Não, então, a gente tem uma forma que é meio diferente, que as pessoas até se surpreendem. Porque, geralmente, a criança fica com a mãe durante a semana E final de semana... e reveza o final de semana com o pai. E, graças a Deus, o pai dele, a Aurélia, é um pai maravilhoso. A gente divide assim. Se a semana, por exemplo, vamos colocar de segunda a sexta, tem 5 dias, ele fica 3 dias comigo, 2 com o pai, mais o final de semana.
Aí depois a gente inverte, fica 2 comigo, 3 com o pai, final de semana comigo. Então é balanceado. Então é de uma forma muito balanceada. Claro que o processo de uma separação com uma criança foi bem desafiador, mas o Aurélio foi super companheiro. Eu sou bem preocupada, então o Virgílio fazia acompanhamento com psicóloga na época por outras questões de emoções mesmo, infantil e tal. E aí a gente aproveitou pra gente se preparar. Eu faço terapia, então eu me preparei por ali. E com a psicóloga dele a gente se preparou a forma de falar. E o Aurélio foi na toada, sabe? De saber, de falar e conduzir da forma mais tranquila possível. Então, hoje a gente não... acaba que não é pesado para ninguém. A gente é bem companheiro um do outro. Eu tô com uma dificuldade ou eu preciso trocar, porque eu quero até passear e ele também. A gente conversa e a gente resolve da melhor forma. Legal. Então, acaba que não é pesado. É muito diferente do que o pessoal tá habituado, né? Eu sou filha de pais separados, então tava acostumado com aquela brigaiada, e eu entendo hoje que era imaturidade deles, eles eram novos, e aí eu procuro fazer tudo muito diferente. Já o Aurélio é filho de pais casados, então ele tem essa noção também da família unida, de continuar junto nas adversidades, e hoje a gente tem uma parceria muito massa, muito massa. Mesmo eu estando ali, eu tento olhar de fora e penso, que massa, que bom que o Virgílio tem esses pais e que mesmo na separação fica equilibrado para todo mundo. Ele não foge da raia, não. Ai, que bom, E que eu acho que eu vim com uma pergunta e fiquei feliz com a resposta, porque geralmente a gente vê outra... A sobrecarga na mãe, né? A mãe que carrega. E eu acho que fica menos cansativo pra ele, como filho. Porque eu já vi alguns casos que, assim, eu conheço um casal separado que o filho fica um dia com a mãe, um dia com o pai. E aí eu tava conversando com ele e falei, que cansativo pra essa criança. Ela tem que fazer malinha todos os dias, porque um dia ela tá aqui, outro... Acho que assim Parece fica que não mais... cria raízes, né? Tipo, você não cria ali, né? Porque acho que essa convivência de mais tempo, ela né? É mais saudável. Eu acho que tem que pensar na criança, né? Aí o Aurélio, o Virgílio, na casa do pai dele, eu evito falar a casa do seu pai e a minha casa. Eu tento falar assim, a nossa casa, e fazer ele entender que eu tô falando da minha ali com ele, e a sua outra casa com o seu pai. E lá, o Aurélio tá terminando de montar o apartamento agora, ele tem o quarto dele, tem a cama dele, comigo a mesma coisa. Tudo que acontece, a gente não conversa, não briga nada na frente do Virgílio, a gente briga entre nós se tiver que brigar, e ainda assim a gente já tá bem alinhado, já tem tempo, porque fez 1 ano agora. Então, a gente não tem grandes discussões, né? Tem divergências nas opiniões. Ele me respeita muito, eu respeito ele. Então, quando tem uma divergência, a gente pode até bater a cabeça ali. Eu xingo ele aqui escondida, não na frente do Virgílio. Ele reclama de mim pra lá, mas a gente chega num consenso e resolve, porque é isso, a gente tem que decidir juntos. E o Virgílio, quando... Assim, claro que eu acho que ele deu uma sofrida. Mas o fato de não ter briga, da gente não colocar ele pra decidir nada, de não brigar, discutir na frente dele. Igual eu já passei isso quando criança. O fato dele não viver isso faz ele sentir com uma leveza. Fulana, você sabia que eu tenho 2 casas? Eu moro com meu pai, eu moro com a minha mãe. Então, assim, ele já sai contando isso pras pessoas como algo normal, que é, né? Eu preciso fazer esse comentário. Esse dia eu estava ouvindo um podcast que ela separou do pai e do filho dela muito cedo. Então, o filho não tem muita memória. Ele tinha, sei lá, 2 aninhos. E aí, mesma coisa, convive com o pai e com a mãe. Aí, esses dias, ele já maiorzinho, ele ficou... Aí, a mãe tem um novo casamento, o pai tem um novo casamento, beleza. Aí, ele chegou pra mãe e ficou chocado. Mamãe, você já namorou o papai? Como é, tipo... Porque na cabeça dele é tão claro que, tipo, minha mãe, meu pai, minha casa... Como assim? Ele ficou chocado que ele descobriu que a mamãe já namorou o papai. Isso é real. O Virgílio, apesar de eu ter separado há 1 ano e ele ainda ter uma memória muito fresca, quando a gente brinca assim antes dele dormir, ele gosta de sempre brincar da mesma coisa. Eu sou a criança, e aí eu tenho que dormir e ele quer fazer o monstro. Aí ele pega e faz um barulho e eu tenho que sentar na cama pra ele me assustar. Mas ele também faz a voz da mãe ou do pai, depende de quem eu, que sou a criança, chamo. Aí ele fala assim... Filho, fica tranquilo. Eu tô dormindo nesse quarto aqui do lado, sua mãe tá dormindo ali no outro lado, no outro quarto, qualquer coisa você pode chamar a gente. Aí eu já percebo que ele já assimilou, internalizou, porque os pais da brincadeira têm quartos separados. Então, assim, eu fico pensando, será que ele já esqueceu um pouco? Mas é muito recente. E essa questão de quarto e tudo, as meninas já dormem no quartinho, né? Sempre. Me puxou um gancho aqui. Eu tô com uma dificuldadezinha de cogitar tirar o Yuri do nosso quarto. Com vocês?
Desde o começo. Eu sempre... Desde elas pequenininhas, eu sei que o recomendado não é esse, né? Dizem que tem que botar no quarto e tal. Mas desde pequenininha, eu sempre botei elas no quartinho delas. Porque... Pra facilitar a logística ali. Hoje em dia, isso é o contrário, né? Mas hoje em dia, elas choram de noite. E às vezes eu tô meio cansada. Falo, vou colocar aqui só um pouquinho, aqui do ladinho. Só pra facilitar. Mas eu sempre coloquei elas lá. Então, eu não tive muitas... Acho que eu sempre fui meio prática, assim. Acho que por ser duas, eu sempre tentei... Não que não seja, mas sempre tentei ser menos... Cof. Eu sempre tentei ser menos emocional, assim. Você tem água não, Leite? Você quer água? Tô melhor. Tá bem. Tá de boa. Gente, é alérgica. Pode acreditar, continua. Não tem cortes. Vai. Eu arrotei no outro, tá de boa. O que é uma tosse? O que é uma tossinha? Continua, tá tão bonita falando eu aqui. Mas aí, acho que é isso. Assim, acho que por serem duas, eu sempre tentei tirar um pouco, na medida do possível, o emocional. De falar assim, gente, aqui é guerra. Tem que ser aqui, tem que funcionar aqui, elas têm que dormir aqui, não pode. Porque o que acontece? O pai que não está cuidando, ele precisa dormir. E se eu coloco elas pra dormir no quarto, os dois vão acordar. E aí um não vai ter um momento de descanso. Então, tipo, por essa questão de guerra mesmo, assim. Lá, o Yuri, ele desmamou, graças a Deus, consegui tirar o peito dele. E, tipo, quando ele tava mamando, aí o berço do lado... Ô, Loares. Olha, salvaram. Obrigada, assistente de palco. O Liminha. Obrigada, salvou a apresentadora. Sem Você tava calças. falando, a mãe? Que ele desmamou. Em nome de Jesus, desmamou. Aí, antes dele desmamar, era essa questão. Por que eu vou botar ele longe, que se eu tenho que acordar e pular, eu só tenho uma perna, e mal rolê, eu tenho que... Se eu for de muleta, é fácil. Só que, como é que eu pego ele de muleta? Não dá. Hoje em dia, eu pego ele e saio pulando, ele acha maravilha. Mas, assim, quando ele era pequenininho, eu falei, Medo, colocar a prótese. Então, assim, aí era prático, né? Então, eu pegava ele, aí eu entregava pro Murilo. Que aí ele minava, botava ele pra dormir de novo. Aí, beleza. Aí ele foi crescendo e tudo. Aí eu fui começando a ficar irritada com esse negócio de pega, mama. Aí eu comecei a ficar com preguicinha de entregar pro Murilo, porque era o prazo de entregar pro Murilo, ele chorava de novo. Ele queria ir pro peito de novo. Aí eu tava já dormindo com o menino na teta. E assim, com o braço assim, nossa, ia ser tudo doendo assim, sabe? Nossa, horroroso. Aí foi quando teve um dia que eu surtei e falei pro Murilo, não, compra mamadeira e vamos. Foi 15 dias, tipo, de guerra também. Tipo, dele não querer a mamadeira, esguelava e jogava pra trás. Acho que os vizinhos deviam pensar que a gente tava batendo. Tipo, feio mesmo. E aí, o Murilo ia pro quarto, eu ia pro outro. Tanto que ele falou assim, dorme longe, pra ele não ficar te vendo. Mas eu não dava conta. Eu até saía pra guerra acontecer, mas a hora que levantava a bandeirinha de paz, eu voltava. E aí, tá, beleza. Aí eu falava que era questão da amamentação. Aí ele tá com mamadeira. E agora, quem acorda e faz tudo é o Murilo. Eu fico só de boinha lá, assim. Aí eu dou uma olhada assim. Às vezes eu fico meio com culpa. Ai, mamãe é boba. Aí às vezes eu fico com culpa e eu fico meio que acordada pra dar apoio. Apoio moral. Mas aí às vezes o corpo fala mais... Aí eu fico, nossa, fica acordada. Você tem que... Aproveita, Letícia. Não, bem, tá ioba demais. Aí, enfim. Aí o Murilo falou assim, ó... É eu que tô indo olhar ele. Vamos pôr ele no quartinho dele? Aí eu, não, que não sei... Eu não consegui ainda... Eu sei que ele tá bem, a minha casa é desse tamanho, se o Yuri peidar lá, eu vou sentir. Tipo assim, vai ser muito automático, é pequenininha, mas eu não dou conta ainda, não consigo, eu ainda tenho que levar pra terapia, não consigo Nasce ainda. uma mãe, nasce uma culpa, né? Se te consola, o meu filho com 6 anos ainda dorme comigo. E a culpa também tá presente do lado de cá. Então, assim, não tem regra, existem as situações. A Laís teve ali a forma dela, o jeito, a logística dela que funcionou, que ainda eram duas. Você tá vivendo os seus processos. E o meu, eu também tenho meu sofrimento indicar também. O Virgílio, ele dormia mal demais. Gente, ele acordava 1 zilhão de vezes. Isso desde bebê. Mas quando ele fez 3 anos, aí aconteceu um botãozinho ali que ele começou a dormir. Eu amo essas histórias, me dá uma esperança. Com 3 anos? Com 3 já tá bom. Vai chegar, vai chegar. Ele dormia mal demais. E eu tinha as minhas
crenças ali da maternidade. Então, eu queria amamentar, pra mim tava tudo ok, colocar ele pra dormir comigo, mas antes de colocar, o Aurélio já queria que ele ficasse no quarto dele. Aí ele tinha um berço e tudo mais, e eu tentei. Só que juntava a parte dele não dormir e dele mamar no meu peito, ele acordava demais, mas era já, mesmo quando passei ele pra dormir comigo, já acordava muito. Então, era sempre aquela mesma coisa. Aí ele acordava, eu não dormia direito, porque ficava tensa. Aí eu ia lá, amamentava, fazia ele dormir no meu colo. Quando eu ia colocar no berço, ele acordava. Então, assim, eu não tive paz. Eu falei pra ele, Aurélio, sinto muito, mas ele vai ter que dormir aqui, porque porque ele ia trabalhar no outro dia, eu falava, quem tá penando sou eu. E aí eu coloquei o menino na minha cama e ele nunca mais saiu. Aí, 6 anos que ele tá lá. 18 anos, ele fala, mãe, eu quero leite quente. Aí, mas assim, é uma coisa que eu já tenho tenho ainda, né, de tirar ele, colocar ele no quarto dele, só que ele tem umas questões muito grandes com medo. Eu tinha. E aí, tanto é que nós estamos olhando pra isso, fazendo algumas avaliações pra entender, porque o dele é descomunal, sabe? Aí a gente tem olhado pra isso, o Aurélio lá da casa dele vai começar esse processo mais intensamente, assim, de... Lá ele dorme com o Ele tá dormindo com o Aurélio, porque acabou de mudar e é o que ele tá acostumado, então a gente vai fazer de forma gradual. Mas eu já falei pra ele, Aurélio, começa você, porque você é mais forte, eu sou mais mole. Mas também já tô organizando o quarto dele pra isso, porque acabou que o segundo quarto virou uma despensa, né? Tudo acontece ali, menos a criança dormir. E aí eu já coloquei uns enfeitezinhos, os brinquedos dele, aí ele já gostou, coloquei uma cortina que tava faltando. Então, assim, vai ser o processo. E aí, a culpa também mora de cá. Então, tá tudo certo. As Tem meninas a acordam realidade de muito? cada uma. Tem dias e dias, né? No geral, eu não posso reclamar. Inclusive, essa noite as duas dormiram a noite inteira. Ai, que Bem paz. baixinho. Eu acho que aí você acordou preocupada? Eu acordei. Você entender? A gente acorda assim, aí eu olho e falo, gente, dormiu a noite inteira, né? É raro, mas acontece, né? Tem noites e noites, mas assim, a gente tá acostumado a acordar pelo menos 2 vezes na noite. E aí a gente reveza. Então, às vezes vai o João, às vezes vou eu. Aí a gente faz assim, dá uma mamadeirinha, que já era pra ter tirado, mas a gente dá uma mamadeirinha, troca a fralda. Na verdade, não precisa, mas a gente meio que já acostumou. Troca a fralda, que é pra já garantir, sabe? Já acordou? Então, troca. Mas elas fazem os 2 à noite? Ou... Não, só X. Na Nossa! minha época, a gente... Eu deixo a minha Não, fralda. mas deixa. Eu só troco pra garantir, pra não vazar. Sabe aquela coisa assim? Porque como são duas... Também trocava, Você porque na trocava? minha época parece que a orientação era diferente, vai mudando, né? Muda. Eu trocava os xixi quando eu via, né? Não, Ele a reclamava. gente troca. Não precisa. Tanto é que essa noite elas dormiram, tava sequinha, tipo... Não, é porque eu olho isso, a fralda que ele usa, eu coloco uma fralda melhorzinha Eu à também, noite. à De noite dia ele também, usa assim, mais A barrela. gente também. Porque troca muito de dia. De noite a gente É. tem a fralda de dormir e É. a fralda de... Mas aí, assim, não precisa. Só que pra garantir, como de vez em quando já vazou, e aí, tipo, pô, já acordei. Então, já vou garantir, já vou trocar a fralda aqui, porque se acontecer dela fazer muito xixi e vazar, eu não acordo mais uma vez. Aí, a gente acorda umas 2 vezes. A gente teve uma fase que a gente fazia assim. Uma acordava, aí a gente pegava já as duas, tipo, já acordei? Então, pega esse daqui, já troca a fralda, já dá uma mamar pra ela, pra já... Mas aí a gente pegou e viu que a gente tava meio que atrapalhando o sono. E uma acorda a outra? Não acorda. Eu sempre tive essa Todo curiosidade, mundo. tipo assim, uma tá lá na paz, a outra... Aí a outra, pô, Só quando é um sono muito levinho, mas esse sono pesadão da noite, é muito difícil uma acordar a outra. Ela pode chorar grande ali, alto. Que Eu não acho que é acorda. porque é um costume também, né? Porque tem essa realidade desde sempre, desde que ela sempre. nasceu, aí Só que a acostuma. gente põe, não sei se faz diferença, a gente põe Ruído ruído branco? branco. Eu Aí- colocava, era bom. O Yuri hoje não eu- usou porque o ruído branco dele é o ventilador. É bom, mas é horrível. Mas é um barulhão. Tipo, nem é porque ele tá quebrado nem nada, é porque ele é Mas- grandão. Muitas pás. Não, se você liga também ele usava, era bom. no 3, ele se joga pra trás. Ele vai Gente, A turbina. nossa, tem tanta coisa pra falar, mas não vai dar pra falar tudo, mas porque falta alguns minutinhos pra encerrar. Já? Por isso que eu falo. A gente vocês se umas 3 viram. horinhas. Eu também acho. Fala, Marta, Gustavo. Foda-se, tô brincando. Mas assim, eu acho vocês incríveis como mães e eu quero, tipo, que cada uma fale o que é o maternar, né? Eu acho que a gente não consegue falar o que é a vida de vocês com o filho de vocês, porque eu já conversei um pouco no off com vocês duas, que como que tem gente que... Eu falei mais com a Laís essa questão, como que tem gente que não quer ter filho?
Por mais que a gente fale, não, vamos respeitar, eu posso ser cancelada agora com essa fala, mas como que, sabe, não quer ter a experiência de viver esse amor, porque é um trem muito louco. Então, assim, se vocês conseguissem resumir um pouco a experiência de ser mãe, do amor e como é que é? Eu pra acho cada que uma. tem, às vezes a gente só entende o amor de mãe sendo mãe. E aí tem a parte difícil também, né? Às vezes as pessoas têm experiência de assistir isso, da parte difícil do maternar e tal, mas não é só isso, tem uma parte muito gostosa, porque é um amor assim descomunal, né? Eu acho que o maternar pra mim é muito sobre transformação, porque na busca de criar e educar alguém da melhor forma, você acaba se deparando com consigo mesma. E aí é um autoconhecimento muito profundo. E aí você vai conhecer suas sombras. E é ruim a gente ter que conhecer um defeito, uma sombra nossa, ter que olhar pra ela, ter que cuidar dela, ter que melhorar. Afinal, você é espelho pra alguém. Então, eu acho que pra mim é o processo, é a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida. E principalmente pelo amor que é. Porque se antes eu não faria alguma coisa por mim, eu tenho dificuldade de, isso é real, de botar limite, de falar não. Pelo meu filho, quando era só por mim, o povo pisava em mim à vontade. Pelo meu filho, eu tive que olhar para esse probleminha e eu tive que mudar. Vou colocar limite sim. Então, eu acho que pra mim o principal é isso, sabe? É se olhar para as nossas sombras e Acaba ter que a cuidar. gente vai lá, né? Vamos educar uma criança e a criança que educa a gente. E você, vai? Então, né, eu já pensei muito sobre isso, a gente até conversou rápido sobre isso. A conclusão que eu cheguei sobre, quem não quer ter filho, é porque eu acho que, é igual você falou, quem não tem, não entende, a gente não consegue explicar. Mas a pessoa entende o que é ficar sem dormir, ficar cansada, gastar dinheiro. Então, a pessoa que não tem filho, a parte pesada, ela consegue mensurar, mas o amor não. Então, pra ela é muito, às vezes é mais fácil tomar essa decisão, que ela bota numa balança. Enfim, né? Então, eu acho que é meio que por aí, por outras questões, cada um tem aí suas questões de não querer ter. Pra mim, a questão de maternidade é questão de... Pra mim, foi muito trabalhar meu egoísmo, assim. Eu acho que foi a primeira vez, e assim, não sou uma pessoa ruim, mas é a primeira vez que por essas pessoas... Eu sirvo, sabe? Não que eu não faça isso, pelos meus pais, pelo João, por muita gente, mas eu acho que é uma entrega que eu nunca experimentei por ninguém. Então, assim, nem pelos meus pais, nem pelos meus avós, nem pelo meu irmão. É diferente. Então, é uma doação e uma entrega que eu acho que não tem como não te fazer uma pessoa melhor. Não tem como. Você é uma pessoa melhor. E eu acho que a gente... Eu não sei, assim... Não sei nem se é pecado eu falar isso, mas eu acho que deve ser muito próximo do amor de Deus, sabe? De você falar assim, gente... É um amor, é uma doação, e aí você, como se diz, passa pano pra qualquer coisa, você aceita qualquer coisa, e você quer entregar. Mas você sente o choro, ele sabe? E eu acho que é isso, assim, é de você, não tem como você não ser uma pessoa melhor depois daquilo. Sim. E aí a gente fica nessa de falar assim, mas você não quer mesmo, você tem certeza que não quer. E a pessoa acha que só vê o lado pesado, né? E a gente também tem que racionalizar que, ok, tem mulheres que não tem esse desejo, mas a gente que vive essa loucura desse amor que transborda, a gente fica, caraca. Mas você tem certeza que você não quer? Mas é tão gostosinho, bonitinho. Aí a pessoa só olha você fala, você tá com olheira, você não tá dormindo, você... Aí põe as contas, o cifrãozinho ali. É porque vai muito das vivências, dos traumas de cada um, aí não dá pra gente Mas no meu contabilizar. caso, eu tô sendo pro Yuri o adulto que eu queria ter convivido. Não que meus A gente pais... se cura, né? Não que meus pais tenham sido pais ruins nesse ponto, de me dar atenção, tudo. Só que, assim, eu quero ser pra ele a adulta que é legal, que brinca, que faz as coisas. Esses dias pra trás, ele tá entrando numa fase que ele se joga pra trás, e ele é pisciniano, ele vai sofrer. Não desce uma lágrima, ele fica assim... Aí eu fico, tipo, sofre, meu filho, sofre, só vai, sofre. E, assim, requer muita paciência. Aí, esses dias pra trás, eu escutei assim... Mas você não deu nem uma palmadinha nele? Aí eu falei assim, se eu bater nele e depois ele bater em mim, eu vou ficar puta. Porque ele tá batendo em mim. Mas ele vai entender que bater resolve. Aí ele vai querer bater no colega, vai bater... Eu não quero isso. Então, assim... eu quero ser o adulto que... Você quer fazer diferente. Eu pego muitas coisas que meus pais ensinaram, mas eu quero tirar um pouco dessa... Como é que fala?
desse tabu de que pai é aquele autoritário. Tipo, sai pra cima Aham. ali, né? Dá pra ser com mais leveza, com Sim, mais amor, sim. sem bater, sem Exatamente. perder a linha. Então, às vezes, assim, acho que tem muitas pessoas que, com base nisso, não querem ter filhos pelo que foi criado. Não. Hoje, com o Yuri, eu vejo a oportunidade da minha criança, né? Brincar com ele. Tem hora que, ele vai pra outro brinquedo, eu tô distraída com os negocinhos dele. Então, assim, é a minha oportunidade de viver uma infância que eu quis ter com meu filho, mas lógico, sabendo que eu sou a adulta ali da história, que eu tenho que, né? Botar as rédeas. Mas é uma experiência muito boa. É sobre fazer diferente, né? Sim. E a gente, às vezes, também, é um ponto legal pra gente sair daqui refletindo, que já tá acabando, é que, às vezes, a gente vai tanto perceber que a gente pode fazer diferente, mas, às vezes, a gente vai perceber que a gente tá repetindo algo que não foi legal pra gente, sem querer, no automático. Sim. Então, é importante estar atento. E vai ter ocasião também da gente começar a entender aquilo que a gente julgava nos nossos pais, Sim. dentro da maternidade e paternidade, porque é muito desafiador e nós também somos seres errantes. Então, vai ter coisa que você vai falar, nossa, isso aqui dava pra fazer melhor, consegui. Vai ter coisa que, nossa, sem querer eu repeti e isso é péssimo. E vai ter coisa, nossa, eu entendo meu pai e minha mãe agora. Então, são muitas coisas. Por isso que é uma transformação muito Porque se a gente for parar pra intensa. pensar, nossos pais estão sendo... Eles estão vivendo cada dia uma fase nova com a gente. Tipo, Aprendendo Até hoje. na prática. E assim, eu percebo muito que a gente é um pouco por tentativa e erro. Assim, a gente quer sempre dar Total. o nosso melhor. E no final das contas, assim, os seus pais também quiseram. Eu tenho certeza, né, que tirando raras decisões de pessoas ruins e tal, né, Sim, enfim. Mas os nossos pais também quiseram dar o melhor deles. Mas é na maneira deles. Então, é na sua Da maneira. época, E né? uma coisa que eu já me preparo, assim, a gente vai errar. Então, Sim. assim, e eu vejo muito isso, meu exemplo é no sono. Então, assim, eu demorei muito tempo pra tentar entender. Então, antes era assim, não, eu vou acordar às 2. Não, eu não vou. Não, eu vou. E nesse vou, não vou, e é só um exemplo que é sono, eu errei um monte de vezes. Então, imagina no restante das coisas, assim. Eu vou Todas as tentar. áreas. A intenção era sempre acertar. Aí eu vi uma dica, eu conversava com mamãe. Faz assim, faz assim. Isso parece bom. Aí fazia assim, não, pra ela não foi bom, assim não foi. Então, assim, é um pouco por tentativa e erro, mas no fundo, a intenção é sempre a melhor possível ali. Então, E por mais que nós estudamos e vamos atrás de fontes e tudo, a gente sabe como é o nosso filho, né? Então a gente vai saber cada detalhezinho dele, A gente vai conhecendo cada ele, né? chorinho, cada tudo. e a personalidade também, porque as meninas são duas, criadas da mesma forma, mesma. E cada uma tem uma personalidade diferente, jeito de comer diferente, então... É muito louco, né? O bagulho é louco. A piscina tá quentinha. Vem, gente, tá quentinha. Ai, gente, foi lindo. Nossa, eu adorei. Também. Viu? Porque foi leve, eu queria que tivesse mais horas pra gente falar. Muito obrigada. Obrigada, Eu espero nossa. que o coraçãozinho de vocês voltem mais quentinhos, que vocês tenham plena convicção que vocês são mães maravilhosas. Tira essa culpa que é... A gente fala, mas acaba que a gente se culpa, né? Nasce uma mãe, sabe? Nasce uma culpa, mas a gente tá sendo o melhor pros nossos filhos. E eu tenho certeza que eles vão ter orgulho da gente. É isso. Ai, muito Espero obrigada. que você tenha escutado tudo isso que você falou, porque faz parte para todas nós. Sim. É isso, Obrigada. gente. Foi lindo. Obrigada. Joga beijo pra câmera. Beijo, obrigada. Foi. Adorei. Queremos parte 2. Mais um. Mas esse o negócio- jabá. Mas já encerrou? poxa. Acabou? Eita. Aí corta e faz, acabou? Gente, tá que Gente, eu despedi. E minha produção... Depois fala- das letrinhas tem aquela partezinha do filme que É. o final. O jabazinho. Se Que cobre sim. aí. Gente, você mãe, você pai que quer guardar uma lembrança do seu bebê, faça uma coxa afetiva como essa aqui. Olha, gente, cada quadradinho foi a roupa de um bebê. Tá vendo? Aqui do caso foi do Pedro Raul. E aí o pai e a mãe torcem pro Goiás. Coitado, né, gente? Fazer o que? Abafa, né? Mas aqui, olha que linda. Ficou no tom de verde, porque ela é dupla. Então, se você quiser, tiver interesse, entre em contato aqui comigo. A Laís já fez pras meninas dela. Eu já tô negociando aqui com a Comigo. Thalita, porque ela falou assim, mas o Virgílio tem 6 anos, eu não tenho as roupinhas.
Calma, a gente dá um jeito, a gente faz com novos retalhos, só no tom que você quer. Ou uma roupinha que ele tá usando por agora. É, Então, ótima ideia. é isso, Jabá. E agora eu encerro, né, oficialmente o episódio de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Leti. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Na volta a gente compra. Como assim?